Bom dia, bom dia, bom dia. Só um minutinho só para a gente começar nossa live aqui. Hoje vai ser muito bom. Ok. Bom dia a todos. Hoje nós conversaremos com o Dr. Márcio. Deixa ele entrar aqui. Dr. Márcio, estamos prontos para começar a nossa live de hoje. Essa semana vai ter muito bate-papo. Estamos aguardando, Dr. Márcio. É só entrar e solicitar o convite que eu já coloco aqui no ar. Bom dia, Dr. Márcio. Só clica aí do lado para convidar e eu aceito aqui. Aí você já entra aqui comigo. Por favor. Se quiser, entra de novo, Dr. Márcio, para que a gente possa efetivamente... Aí aparece aquela opção para fazer o convite, o senhor já clica e nós conversamos. Bom dia, Dr. Emerson. Prazer em tê-lo na nossa rotina aqui. Muito bom. Saudades. Dr. Emerson vai ser o próximo convidado meu, viu, gente? Ele tem participado de todas as lives aí. Só que eu vou pedir a solicitação do Dr. Márcio é que ele está na Bahia, então lá a internet em algumas situações oscila. Então hoje eu só vou travar o comentário e vai ficar aquela possibilidade da gente mandar pelo ponto de interrogação. Nós já estamos tentando conversar aqui, conectar com o Dr. Márcio. Eu já dei o aceite aqui, mas parece que... Vamos ver se a gente consegue aqui. Se não conseguir, Marcinho, por favor, volta novamente a colocar aí a solicitação. Dr. Márcio hoje tem um assunto muito legal para nós todos hoje, em função de uma periodicidade aí sobre o direito da doméstica, né? Então nós estamos comemorando o direito da doméstica, o Dr. Márcio vai comentar sobre isso e outros temas pertinentes ao direito do trabalho. O Dr. Márcio tem bastante experiência no direito do trabalho e já aceitei, doutor. E o Dr. Márcio vai trazer situações que talvez da rotina do dia. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia, Sam. Tudo bem? Vou lhe Bom. tratar por Sam, se trata como um doutor, né? Lá. Aqui é importante a gente levar assim, a live, né, numa boa, porque assim, esse momento que nós criamos, doutor, como um momento propositivo, ou seja, em vez de a gente ficar falando só sobre coisas que são restritivas, né, mas uma proposição positiva para o futuro. Tanto é que sexta-feira o senhor Renato esteve conosco e falou sobre as situações novas que estão acontecendo. Então, ele está participando de uma feira que no exterior via tudo online e assim, e os negócios estão sendo confeccionados. Mas aí fica a palavra agora contigo, doutor. Para mim é um prazer, né? Primeiro é um prazer estar aqui. Eu resisti muito, não por conta do convite não ser bom, muito pelo contrário, é até uma honra, né, participar de uma conversa com você, porque você é extremamente inteligente e dotado de grande conhecimento, né, em todas as áreas, hein? Mas é por conta do tempo mesmo e da estrutura que a gente tem, né? A É estrutura verdade. é uma estrutura um pouco precária
E aí, às vezes, a gente não quer se comprometer, né? Mas, enfim, é um tema um tanto quanto extenso, né, falar, porque é relativamente novo essa questão da previsão de direitos aos empregados domésticos em geral, né? Não se restringe tão somente à empregada doméstica, né? Mas aos domésticos em geral. E, obviamente, que foi uma conquista inédita, né? Essa questão da previsão do artigo 7º da Constituição Federal, que traz os direitos sociais, né? E Perfeito. que havia expressamente o não reconhecimento desses direitos aos domésticos em si. E agora o parágrafo único traz essa previsão, né, de direitos que também pertencem aos empregados domésticos. É claro que foi uma conquista enorme, né, para essa classe de trabalhadores que, na realidade, acaba se tornando parte da família, né, porque conhece a rotina, a intimidade da família e, por uma questão, acho que até cultural, não havia, né, esse reconhecimento dos direitos trabalhistas. Claro que também teve pontos negativos, porque as patroas, principalmente, não sabiam lidar com isso, né, com essa questão dos direitos trabalhistas, como fazer, como reconhecer e por aí vai. Entretanto, né, o projeto em si, o projeto de emenda em si, ele foi muito bom, né, trouxe, de fato, justiça a essa classe de trabalhadores, mas também trouxe, de uma certa forma, uma dor de cabeça aos patrões e que acabou prejudicando muita gente também, porque essas pessoas meio que decidiram a não dar continuidade ao contrato de trabalho quando, né, do reconhecimento desses direitos. Hoje, você vê, ao longo desse tempo, doutor, já uma situação mais acomodada ou ainda você vê que é um entrave para que as pessoas chegam a um senso comum de contratação, das formalidades que tem que se cumprir? O que você entende? Olha, Samuel, assim, o que na realidade a gente vê é que aqueles contratos mais antigos, eles permaneceram, né? Essas pessoas permaneceram em seus postos de trabalho, essas pessoas continuaram a prestar serviços à família, alguns abrindo mão até desse reconhecimento de direitos, né, para que continuasse no serviço. Outros sendo demitidos em razão desse número elevado de direitos, né? E, em contrapartida, também tem a questão daquelas pessoas que prestam serviço 2 vezes por semana, que não precisa desse reconhecimento, né? Que são as diaristas. Então, assim, eu entendo que houve muito mais prejuízo do que benefício, mas não por conta da natureza e da objetividade da lei, né? Mas por conta até da situação em si, né? Uns por falta de conhecimento, outros porque os empregados não quiseram para não perder o emprego, e outros por má fé, obviamente, né? Que demitiram ou que contrataram sem levar em consideração a previsão legal. Eu acho que, assim, particularmente, né, a desinformação, ela desagrega. Então, talvez se vislumbrou naquele momento um cenário tão pessimista com a palavra direitos, relações do trabalho e tal, que as pessoas, por não saberem fazer ao certo, ou por efetivamente desconhecer esse momento que nós estamos fazendo até, é uma profilaxia, né, do conhecimento de todos, né? Então, assim, eu entendo que o desconhecimento de alguma situação pinta cenários que não sejam os mais adequados ou os mais reais possíveis, né? Porque você meio não, você totalmente formalizou uma situação que ela partiu do âmbito familiar e íntimo para uma relação profissional, né? Onde você tem uma pessoa dentro do seu ambiente doméstico, mas que essa pessoa faz com que você gere direitos a ela, né? Aquela questão saiu do âmbito do pátio das fábricas, das relações
de emprego comum e trouxe para dentro do seu ambiente familiar, né? Então, de uma certa forma, esse desconhecimento, esse manejo que a patroa, né, ou até o patrão, hoje as relações familiares são bem diversificadas, não tinha, né, não tinha esse manejo. Então, meio que aconteceu isso, né? Essa demandada com relação aos contratos que estavam em andamento, aqueles que surgiriam, mas que, em razão do desconhecimento ou até do medo, né, da previsão legal dos direitos que a pessoa adquiriria trabalhando no ambiente doméstico, meio que afastou isso, né? Eu acho que é um ponto... Eu estava vendo uma reportagem de uma ONG, me parece que Instituto Legal, Instituto Doméstica Legal, algo assim, né, que eles tiveram que se adaptar a essa realidade, né, e que hoje, com 5 anos da promulgação dessa emenda, e obviamente, logo depois da promulgação dessa emenda, 2015, teve uma lei complementar que regulamentou outros direitos e não se sabia como faria isso. Eles avaliam que o ponto positivo da lei foi o reconhecimento legal dos direitos dos domésticos. Entretanto, trouxe como uma carga negativa e algo com muito mais visibilidade que o próprio reconhecimento dos direitos, a demissão em massa, a dispensa em massa dessas pessoas. Eu acho que todo movimento jurídico desconhecido, né? Eu me lembro que vivenciei a introdução do Código Civil, Código de Processo Civil, coisas que foram mexer com as realidades jurídicas, né, da relação humana da sociedade. Num primeiro momento, né, acho que torna as coisas, dependendo das dimensões que estão nas polaridades, né? Porque eu vejo assim, a doméstica, uma pessoa singular que está trabalhando lá há muitos anos, e é verdade, aquilo no mundo jurídico há uma relação ali. E do outro lado, uma pessoa que se diz patroa, né, que dá os desígnios e ordens diretivos, né, mas nunca foi profissional ou nunca teve essa relação profissional. Então ela se assusta. Eu acho que as duas partes se chocam. Mas eu acho que prudente o tempo é o melhor curativo das coisas, né? Inclusive, eu acho que para até a área do direito. Quando se faz uma força jurídica, logo após aquela força jurídica, tem nós, que somos advogados, depois tem os juízes, os promotores, os desembargadores, os ministros, para ir assentando aquilo lá socialmente. Então, acho que esse momento que nós estamos vivendo, acho que ele já está mais assentado, né? E a gente também tem um grande problema, Samuel, com relação à fiscalização desse trabalho. É extremamente difícil, inclusive para os órgãos fiscalizadores, acompanhar essa relação de emprego, né? Porque se já é difícil acompanhar a relação de emprego num ambiente das fábricas, né? Das empresas, imagina para acompanhar essas relações no ambiente doméstico. Então tem esse grande impasse. Acredito eu que o grande problema hoje é a lei ser cumprida. E isso não somente com relação ao patrão, patroa, mas com relação até ao próprio empregado doméstico. Porque nasce para essas pessoas um sentimento de gratidão até, muitas vezes, né? Com relação a esses patrões e essas patroas. E fica difícil, né? Logicamente, isso somado à falta de conhecimento. Então, é uma lei que ela tem um viés até positivo, né? A natureza dela é positiva. Entretanto, a aplicação prática dela é que é muito difícil. Né? Ela trata de uma relação meio que subserviente, né? Entre um e outro. As polaridades, elas não só se distinguem financeiramente, mas emocionalmente e psique, né? Muitas vezes a pessoa se sentiu acolhida por aquela família, jamais vai ter uma situação de encorajamento de fazer talvez uma demanda para
equiparar seus direitos que estão fruídos da lei, né? Ou seja, a lei frui direitos da pessoa, mas a pessoa se sente subserviente da patroa e não consegue demandar, né? Exatamente. Eu tenho feito audiências tanto de um lado quanto de outro e pelo menos as que eu fiz até hoje, os juízes são muito sensíveis com relação a essa situação. Teve uma juíza numa audiência em que eu fiz pela patroa, que ela determinou que se fechasse a porta da sala de audiências e, após fechada, ela simplesmente disse: vocês foram família por um período de tempo, né? Então, obviamente que nós, como juízes do trabalho, estamos aqui para solucionar os litígios decorrentes dessa relação. Entretanto, vamos retornar naquele período em que vocês foram família, em que a senhora pagou por um salário para uma pessoa que trabalhou para você não como uma empregada, mas como alguém pertencente, alguém que você confiou a guarda dos filhos, o cuidado com o lar, né? E aí, por outro lado, a senhora que trabalhou, né, para alguém que estendeu as mãos, abriu a porta da sua casa, né, lhe confiou a família, né? Então vamos resolver isso da melhor forma. É gostoso Então, quando... essa sensibilidade tem que ter, né? Isso que Preciso ter essa sensibilidade. eu ia apontar justamente isso, né, doutor? A magistratura, ela passa por uma maturidade, os juízes federais do trabalho, eles parece que são dotados de uma sensibilidade talvez mais humanística, né? Porque é uma relação de trabalho, é uma dependência emocional, e aí eu não só atribuo essas cores para a área de relação da doméstica e a sua empregadora, né? A patroa, em tese. Mas eu acho que o direito do trabalho ele é revestido de uma situação muito mais humana, talvez do que a área civil, de que outras áreas até do consumo, que são relações muito mais equidistantes, e elas se montam em litígio, mas que não têm a pessoalidade. Até mesmo na indústria, doutor, eu já percebi, como nós também já trabalhamos e atuamos no direito do trabalho, nós dois juntos, que os juízes eles procuram buscar esses elementos psíquicos também, para muitas vezes se tornarem uma composição que seja razoável para ambas as partes. E eu acho que isso é a transição transigir o direito mesmo, mas num ponto correto, né? Então eu vejo essa situação que você exponenciou agora muito interessante, é onde que a juíza assume uma configuração até de participativa, né, da emoção daquele momento, né? Exatamente. E é extremamente necessário, né, se fazer isso. Porque houve um rompimento de um vínculo que até então ele era envolto num sentimento, seja de gratidão não, mas de gratidão de ambas as partes. Entretanto, chegou um determinado momento em que vamos discutir a literalidade da lei, né, a letra da lei, aplicar a letra da lei, e aplicar a letra da lei é complicado quando se trata de uma relação muito próxima, né? Que foge muitas vezes à nominação de patrão empregado, patroa empregada, né? Então é mais complicado. Então as relações hoje, a atuação do Poder Judiciário é muito importante quando se tem essa sensibilidade. Eu acredito que os juízes, os novos juízes, eles já vêm com esse traço, né? Com esse requisito na atuação profissional também. O que difere muito, né, na solução do litígio, acrescenta muito, evita-se até um conflito maior quando se age dessa forma. Porque a juíza, eu costumo falar que se humaniza, o juiz se humaniza, você o torna humano ali, né? Porque as pessoas têm uma visão, não os advogados, porque nós já estamos acostumados com isso, né? Com esse ambiente do Poder Judiciário, com essa falsa hierarquia que não há hierarquia entre juiz, advogado
e promotor, todos ali desempenham um papel único e exclusivo, né? Mas as pessoas não estão acostumadas a esse ambiente. Então, quando ela entra numa sala de audiência e que o juiz se mostra como um ser humano comum, né? Meio que joga um balde de água fria sobre aquela situação e fica mais fácil contornar e resolver. E aí também tem a atuação dos patronos, né, dos advogados. Os advogados têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido, porque é preciso pensar, né, nas consequências de se estender essa demanda. Né? Então é muito melhor uma solução sem conflito, uma solução consensual, porque promove, inclusive, uma nova interação entre aquele patrão e aquela empregada. Muito bom, doutor Márcio, muito obrigado. Nós temos que caminhar para o final, até porque a proposta nossa isso daqui não é uma live completa, né? É mais um bate-papo mesmo, onde que a gente tem uma agenda propositiva de falar das coisas que acontecem. E esse momento é um momento de comemoração, talvez, né, para todos nós, né? Que essa lei veio ajustar, né? E agradeço esse momento cedido para todos nós e um bom dia para você. Que Deus te abençoe, que você continue sendo brilhante como sempre. Além de um amigo, para mim um irmão. Eu fico até emocionado, mas para mim é um irmão mesmo. Sam, eu que agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo. Você sabe que a gente tem uma afinidade muito grande, não só profissional, mas no âmbito pessoal também. E me coloco sempre à disposição, né? É um pouco difícil ainda, mas a gente vai se acostumando. Legal. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, Marcinho. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém. Um abraço na família, viu? Doce, a sua também. Um abraço. Fica com Deus.